Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Amazonsat e o Jornal do Comércio, entrevistando hoje o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Amazonas, o professor Dr. Odenildo Sena. Secretário, em julho, o governo do Amazonas, por intermédio da SECT, se fez presente à reunião da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que aconteceu lá em Recife. O senhor me disse que houve uma grande estrutura, um stand levando produtos dessa pesquisa, desse investimento, empresários que foram apoiados pela FAPEAN, mas eu queria que o senhor fizesse um balanço da participação da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia nesse evento. Este ano foi a 7ª vez que o Estado do Amazonas participou de uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso já diz alguma coisa. É a 7ª vez que o Estado participa de uma SBPC. Inclusive já recebeu a reunião da SBPC. Isso, recebemos a reunião aqui, exatamente, no Amazonas. E naquele momento eu dizia, a SBPC não está vindo aqui para o Amazonas por acaso. Naquele momento o sistema público estadual ele já começava a se mostrar. Então essa foi uma razão forte também de termos trazido naquele momento a SBPC. Mas a nossa presença este ano na SBPC, ela foi bem diferente, porque nos anos anteriores a gente se preocupava em montar um stand, mostrar resultados de pesquisas acadêmicas, isso é importante, mas este ano nós decidimos optar por algo que eu chamei bem pragmático. Nós levamos para a SBPC, escolhemos 7 empresas que tinham recebido recursos da subvenção econômica, numa parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FINEP e a FAPEAN. E essas empresas apresentaram na SBPC o resultado desses investimentos. Elas receberam recursos para desenvolver projetos que resultassem em produtos inovadores. E foi interessante porque nós fizemos uma parceria com o SEBRAE, com a FAPEAN, com o SEBRAE Amazonas, com o SEBRAE Pernambuco, e isso resultou numa semana de feira de negócios, no stand do governo do estado do Amazonas. Seguramente foi uma iniciativa pioneira também no âmbito da SBPC. Pioneira, porque tradicionalmente isso não acontece. Nós é que resolvemos fazer algo diferente, até porque a nossa preocupação era mostrar que o Amazonas estava presente ali com resultados concretos. Esses empresários fecharam vários negócios, um deles vai ganhar uma representação no Recife para vender os seus produtos, eles fecharam vários negócios, e enfim, acabou funcionando dessa maneira. Mas essa nossa presença na SBPC, ela ilustra também um pouco os resultados desses esforços na modalidade de investimento e subvenção econômica, que é uma coisa nova no Brasil. Ou seja, sempre se imagina o seguinte, bom, mas o governo não deve financiar a iniciativa privada para desenvolver inovação tecnológica. Essa é uma tolice muito grande, que contribuiu muito ao longo dos anos para o nosso atraso. Mas o setor produtivo brasileiro depende bastante desse investimento. Sim. Então, se o poder público não puder fomentar essa inovação, quem iria fazer? Mas a academia sempre teve uma resistência muito grande a isso, e eu mesmo, quando estava lá do outro lado, tinha. Eu achava um absurdo isso. Mas depois percebi o seguinte, descobri que os grandes países aí, que hoje estão na crista da onda, eles dependeram dessa indução do governo. E, enfim, a subvenção econômica veio num bom momento. Nós temos hoje perto de 100 empresas, desde o primeiro edital lançado pela FAPEAN, em parceria com a FINEP e a SECT, nós temos já perto de 100 empresas que receberam recursos para desenvolver processos ou produtos inovadores. Muitas dessas empresas geraram empregos, estão gerando renda, algumas poucas estão exportando e
esse é o retorno que se quer dos investimentos públicos nessas micro e pequenas empresas. É um programa de absoluto sucesso, o programa de apoio à pesquisa em empresas. Secretário, o senhor defende a elaboração de um plano de ciência e tecnologia para a Amazônia que sirva de plano diretor, que norteie a agenda da ciência e tecnologia pelos próximos 20, 30 anos no âmbito da Amazônia. Quais são as perspectivas em relação a essa ideia? Eu considero esse projeto uma enorme vitória, Marcelo. Eu estava à frente do Conselho Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, tive a honra de ter sido escolhido pelos colegas, cumpri meu mandato até março deste ano, e ano passado eu realizei uma reunião com os colegas da região norte e surgiu a ideia, né? Por que não montar um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia? Não um plano para 1 ano, para 2, mas um plano para 20, 30 anos. Nós discutimos bastante isso, amadurecemos, apresentamos a ideia ao ministro Halpe, o ministro Halpe ficou encantado com a ideia, ele esteve aqui em Manaus quando nós apresentamos a ele a ideia, ele topou e o Ministério da Ciência e Tecnologia aportou recursos junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para financiar o plano, o CGEE. O CGE percorreu já todos os estados da Amazônia Ocidental, coletando dados, informações, ouvindo, de tal modo que até final de setembro, pelo cronograma, esse plano estará pronto. Então veja, nós passaremos a ter uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da Amazônia, porque esse plano passará a ser uma referência. Ele envolve várias ações de curto prazo, de médio, de longo prazo, e o que é mais interessante, ele envolve ações transversais entre os estados da Amazônia Ocidental. Enfim, eu estou animadíssimo com a ideia do plano. Secretário, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar esses últimos segundos para que o senhor transmita a sua mensagem aos que nos assistem. Nós temos uma preocupação muito grande no sistema público estadual, Marcelo, com a disseminação da ciência junto à população. Então, o meu apelo final é para que o seu público, não é? Sempre que tem algum tempinho, possa acessar o portal Ciência em Pauta, é o www.cienciaempauta.am.gov.br, e a pessoa que o fizer estará muito bem informada acerca de tudo o que acontece na área de CIT no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Oportunidade. E espero que você em casa tenha curtido. Não deixe de nos acompanhar pelo Facebook, programa Pontos de Equilíbrio. Até a próxima semana. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Apoio Jornal do Comércio.